Olá, condutores! Vídeo 2 da série CNH sem autoescola. Então, hoje eu vou te explicar se essa minuta do governo for realmente publicada como está, que é a intenção deles, como que eu vou dar entrada no processo? O que eu preciso para dar entrada no processo sem autoescola? Eu estava até agora acostumada a entrar na autoescola, levar a documentação e a autoescola que abriu o processo. Sim, você vai abrir o processo sozinho e eu vou te explicar passo a passo. Detalhe, não é lei, é resolução do CONTRAN. Fica no site do governo, no Participa Brasil, Participa Mais Brasil. Você entra com o teu gov.br e coloca lá as tuas sugestões. Fica essa consulta pública até 2 de novembro. Depois tem um período para eles trabalharem o texto, fazer um ajuste e não vai entrar em vigor tão rápido assim quanto todo mundo espera. Aguarda, se for publicada, lá para março, lá para meio do ano, junho, para começar a valer, porque todos os envolvidos têm que se preparar para recepcionar essas mudanças. Bora comigo, sessão 1, ainda estamos na minuta, te explicando, se for aprovada, como você vai fazer para abrir o teu processo de habilitação sozinho, sem autoescola. Vem comigo. Olha só, pessoal, sessão 1 das etapas de formação. Acompanha comigo. A proposta que eles querem fazer para começar a vigorar a partir de 2026, os primeiros meses de 2026. Provavelmente lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, talvez junho, tá? Então vamos ver o que eles pretendem. E isso não quer dizer que vai passar, ainda tem as contribuições, né? Vocês olham aí nos balõezinhos. Só que eu tirei um print da página do Participa Mais Brasil. Até tem o link ali, Participa Mais Brasil CNH para Todos. Do lado dos balõezinhos é onde o pessoal deu mais sugestão. Seção 1 das etapas de formação. Artigo 10. O processo de formação do candidato à obtenção da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor constitui-se das seguintes etapas. A gente está falando aqui processo de formação de condutores, tá? Primeira habilitação. Primeira etapa, formalização de requerimento para início do processo de formação. O candidato interessado em se habilitar por esse novo modelo, ele tem que fazer um requerimento formal para início do processo de formação. Não é chegar lá, pegar o primeiro instrutor que aparece, dá aula para mim? Não, calma, a gente vai explicar direitinho. Realização do curso teórico, tem que fazer. Depende de você ter nota no curso teórico, não vai ficar livre dele. Vai poder fazer em plataforma gratuita do governo, com aula gravada, com aula EAD, vai poder contratar alguma empresa que forma turmas para dar aula? Sim. Pode contratar a autoescola? Pode, a autoescola não acabou, gente. Não estão querendo acabar com a autoescola. É tirar a obrigatoriedade, deixar o candidato escolher. Eu quero fazer na autoescola. Beleza, vai lá, faz na aula presencial, ou faz na aula EAD, ou faz na turma híbrida. Não tem problema. Turma híbrida, um pouco EAD, um pouco presencial. Pode? Pode. Quero estudar sozinho, pelo site do governo. Quero estudar sozinho pela internet. Cuidado, olha o site onde você vai, tem que ter uma estrutura para você saber o que você vai começar a estudar, não é começar a estudar qualquer coisa, tem uma estrutura que a gente vai mostrar para vocês aqui também ao longo desses vídeos, tá? Coleta de dados biométricos, vai ter que fazer biometria também. Realização da avaliação psicológica, não está liberado não, tem que fazer avaliação psicológica. Realização dos exames de aptidão física e mental, estão mantidos. Até aqui não mudou muita coisa. Realização dos exames teóricos, vai ter que fazer exame teórico. Realização das aulas práticas de direção veicular. Sim, é uma etapa. O processo tem essas etapas.
A pessoa vai poder escolher contratar um instrutor independente, a pessoa vai poder escolher ter aulas na autoescola. Posso fazer aula com meu pai, meu vizinho, meu amigo, meu primo? Não, só se ele for instrutor. Não é assim como estavam querendo. Tem que ser instrutor de trânsito credenciado ao Detran. Se o teu pai, teu vizinho, teu amigo quiser fazer o curso de instrutor, se tornar instrutor para te ensinar, ele pode, aí tu vai poder ter aula com ele. Realização do exame de direção veicular. Vai ter que ir para o exame, meu amor, não adianta, tem que fazer exame. A gente vai contar os detalhes para vocês. Expedição da permissão para dirigir. Expedição da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor. Essas são as etapas do processo de formação. Ele vai mudar em relação à sua execução. Olha ali o parágrafo 1º. O processo de formação para obtenção da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor tem como propósito assegurar as condições mínimas, que pena que é mínima, né? Para o ingresso do candidato na condução de veículos, constituindo-se, entretanto, em etapa inicial de uma aprendizagem permanente. Até que, enfim, governo, a gente acabou concordando em alguma coisa. A autoescola não ensina tudo, a autoescola não te dá prática, aprender a dirigir é um processo permanente. Permanente. Precisa de treino o tempo todo. Um processo de aprendizado permanente que se consolida ao longo da vida por meio da experiência, da prática cotidiana e da educação contínua para o trânsito, apoiada por mecanismos de incentivo à conduta responsável e de desestímulo às práticas que comprometam a segurança viária e a cidadania no trânsito. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu sei, eu te escutei daqui, ó, tô te ouvindo. Calma, não grita não. Ui, peraí, gritou. Não grita não, tô te ouvindo. Tá, você falou agora. E o que mudou até agora? Tô vendo mudança nenhuma aí nesse negócio aí, tá tudo igual aí. Calma, gente, vamos chegar lá. A gente tá falando, explicando as etapas de formação para você não pular etapa, tá? Tudo bem até aí? Vamos adiante. Parágrafo 2º. Todas as informações relacionadas à execução das etapas de que trata o caput serão registradas no RENACH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem é? É a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo de trânsito da União, sob pena de suspensão do prosseguimento do processo. Pode ser interrompido o teu processo se essas informações não forem registradas no RENACH. E integrarão o prontuário do condutor de que trata o artigo 4º no parágrafo 4º. Agora presta atenção que está começando a ficar interessante. As aulas práticas de que trata o inciso 7 do caput são optativas. Isso mesmo que você ouviu. E quando realizadas em vias terrestres, o governo estava indo tão bem. Aonde que o cara vai fazer? Em via pluvial? Em via marítima? É via terrestre, querido. Eu já dei minha sugestão. Realizadas em via pública. Viu, moço, que vai olhar esse documento? Via pública, querido, porque tem diferença. Tu tá na via pública aprendendo e tu tá fora da via pública. Então, essa já foi minha sugestão. O que são aulas optativas? Se você entende que você já sabe dirigir, que você não precisa de aula prática, beleza, marca teu exame e vai lá. Se tu passar de acordo com os rigores que o próprio CONTRAN pede, beleza, tu tá habilitado. Se tu sabe dirigir, mas não passa no exame, porque ficou nervoso, ou porque está dirigindo com vício, e esse vício não pode passar no exame de direção, aí tu contrata ali umas aulas para aprender o que cai no exame prático, o que vai ser pedido, e você já vai treinando com o instrutor. Beleza? Vamos lá. Ou você pode ler um manual de procedimentos do examinador, manual
manual dos exames de direção de cada estado. Lá tem tudo que pode e tudo que não pode. É só tu ficar esperto por lá. O processo de... peraí. Aulas optativas. Não quero fazer aula nenhuma. Tá bom. Se tu te garante para ir lá fazer o exame e passar, tá beleza. Quem vai me dar essas aulas? Instrutor. Tem que ser instrutor. Tem que ter credencial de instrutor. Tem que se identificar como instrutor. Beleza? Instrutor independente? Pode. Instrutor da autoescola? Pode. Meu marido? Não, só se ele for instrutor. Tá legal, gente? Artigo 11. O processo de formação do candidato à obtenção da CNH ou da autorização para concluir ciclomotor será encerrado nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Expedição da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor. É lógico. Já passou na prova, já pegou a permissão para dirigir, tá beleza. Inciso 2, por solicitação do próprio candidato. Não quero mais, cancele essa bagaça aí que eu não quero mais não. Inciso 3, inaptidão permanente constatada em exames de aptidão física e mental ou em avaliação psicológica. Passou na avaliação médica, na avaliação psicológica, tá inapto permanente, não tem jeito. Vai ser encerrado esse processo aí. Aplicação de medida administrativa ou sanção prevista no Código de Trânsito Brasileiro ou nesta resolução. Fez infração, lascou-se. Não atendimento dos requisitos estabelecidos nesta resolução. Óbito do candidato, lógico, como é que ele vai continuar no processo? Ele está morto, não tem jeito. Parágrafo 1º. O processo de formação do candidato permanecerá aberto por tempo indeterminado e será encerrado apenas nos casos estabelecidos no caput. Ele prevê isso, gente. Não tem essa de meu processo venceu. Tu pode ficar encalhado nesse processo aí por anos que ele não vai encerrar. É o que está aqui. A não ser em alguns casos, tá? Ó. Parágrafo 2º. O encerramento do processo de formação do candidato, nos casos previstos nos incisos 3 e 4, que é inaptidão permanente ou aplicação de medida administrativa ou de sanção, somente ocorrerá após o trânsito em julgado administrativo. É aberto o processo de trânsito administrativo, processo administrativo de trânsito, direito da ampla defesa, do contraditório, está lá na resolução. Se liga nessa. Parágrafo 3º. Os procedimentos de que trata o caput serão estabelecidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem é? Senatran. Artigo 12. A transferência do processo de formação do candidato à obtenção da CNH ou da ACC entre unidades da federação, se tu quer mudar de um estado para o outro, será realizado por meio do RENACH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, e será admitida somente em caso de alteração de residência ou domicílio para outra unidade da federação. Por quê? Só se a pessoa for morar lá. Tá, mas ela tá indo para lá, ela vai morar, ela vai ficar lá passeando? Pode ser. Ah, eu tô de férias, vou ficar de férias um tempo nesse estado e quero mudar. Não pode. Tu tem que apresentar o comprovante de residência. Tudo bem até aí? O que você tá achando? Vai colocando aí as tuas opiniões nos comentários. Vai dizendo aí qual é a tua opinião. Coloca no chat. Coloca no comentário que eu vou conversar com você sobre isso. Colocar minha opinião também. A gente estabelecer um diálogo esclarecedor a respeito aí. Tá bom? Sem problemas, pessoal. Bora adiante. Parágrafo 1º. O requerimento de transferência poderá ser apresentado a qualquer tempo antes da expedição da CNH ou da ACC, após o que passará a ser tratado como transferência de domicílio ou de residência de candidato, de condutor habilitado. Aí tu tem que trazer a tua CNH para o Detran do teu estado, o estado onde tu está morando. Como aconteceu comigo. Minha CNH era do Rio Grande do Sul. Eu vim morar no Paraná, trouxe para cá, até porque eu sou instrutora de trânsito credenciada ao Detran Paraná. Eu não posso me credenciar se eu não estou na base de instrutores do Detran, do estado onde eu moro.
Parágrafo 2º, presta atenção. As etapas já concluídas pelo candidato serão aproveitadas no prosseguimento do processo de formação. Cai esse negócio de... É por tempo indeterminado. É 1 ano para fazer o processo? Não, vai durar a vida inteira. Se tu ficar encalhado lá nesse processo a vida inteira, vai durar a vida inteira. E essa é a proposta, gente, não é uma lei. Pega o início do vídeo, não é lei, é uma proposta. Esses balõezinhos do lado são as contribuições da sociedade para esta minuta que o CONTRAN, depois de encerrar a consulta pública, depois de 2 de novembro, vai fazer o quê? O CONTRAN, ele vai analisar, será que tem alguma coisa aqui que dá para aproveitar, que dá para melhorar antes da gente publicar? Será que a gente vai publicar? Será que a gente não vai publicar? Vamos ver, tá? As etapas já concluídas são aproveitadas no prosseguimento do processo de formação. Tudo bem até aí, turminha? Tá tranquilo? Vamos lá. Para a próxima. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica, presta atenção, agora eu falei para vocês. Metade do que vocês pagam para a autoescola é taxa do Detran. Detran não vai abrir mão de cobrar taxa, gente. Você pode reprovar quantas vezes quiser reprovar. Você pode reprovar quantas vezes reprovar, mas não vai se livrar das taxas, tá? O Detran vai continuar cobrando as taxinhas que são atualizadas anualmente. Então, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Tá lá no parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica às taxas devidas diretamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal envolvidos, cujos valores e regras de aplicação serão por elas definidos. São os Detrans que cobram as taxas, estabelecem o preço das taxas, anualmente revêem o preço das taxas, então fica ligado. Parágrafo 4º. A alteração de residência ou domicílio dentro da mesma unidade da federação poderá ser realizada a qualquer tempo, sem cobrança de novas taxas ou repetição de etapas concluídas. Tu mudou de cidade dentro do estado onde tu mora, então não vai cobrar taxa. A solicitação de transferência poderá ser realizada pelos canais disponibilizados pela Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, ou pelo órgão ou entidade executivo de trânsito da unidade da federação de origem, que é de onde tu começou o teu processo de habilitação. Tá beleza até aí? Posso ir para a seção 2 da formalização de requerimento para o processo de formação? Você que é o interessado em se habilitar, vai formalizar, vai fazer um requerimento. Como é que eu vou fazer esse requerimento? Eu vou escrever da minha própria mão uma cartinha para o Detran? Espera aí que eu já falo para você. Eu já te digo como é que vai ser isso daí. Bora lá então, pessoal. Da formalização de requerimento para o início do processo de formação de condutores. Artigo 13. A formalização de requerimento para início do processo de formação do candidato à obtenção da CNH ou a autorização para conduzir ciclomotor se dará junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, quem é? Senatran, ou ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, quem é? Detran, com circunscrição sobre o local de residência ou domicílio do candidato, Detran do teu Estado. Parágrafo 1º. O requerimento efetuado junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União se dará exclusivamente por meio dos canais digitais por ele estabelecidos. Provavelmente deve ter um modelo lá, então tu não vai precisar fazer cartinha escrita à mão para isso. Já deve aparecer um modelo digital lá que tu só vai preencher e assinar com o gov.br. Então habilita aí a tua a categoria prata ou ouro, que permite assinar documentos por meio digital pelo gov.br. Beleza? Parágrafo 2º.
cabe aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, definir os canais próprios de recebimento do requerimento de que trata o caput. Isso, após essa consulta pública, vai ficar bem definido. Tem coisas que a resolução ainda vai definir melhor. Essas são as ideias centrais, tá? Parte administrativa, a parte burocrática, que eles dão um jeitinho de resolver bem rápido. Parágrafo 3º. A escolha do canal para formalização do requerimento para início do processo de formação é exclusiva e vinculante, não sendo admitido novo requerimento por meio diverso para o mesmo fim, enquanto vigente o processo em curso. O que é vinculante? Cria vínculo. É o seguinte, tu fez um requerimento, é aquele que está valendo. Enquanto aquele processo está aberto, e ele permanece aberto até tu te habilitar, tu não pode fazer novo requerimento. É um requerimento só, tá? Para o mesmo fim, enquanto tiver vigente o processo em curso, tem que se habilitar primeiro, né? Então, fica valendo só o primeiro requerimento. O candidato terá assegurado, independente do canal utilizado para formalização de requerimento, se foi digital, se foi presencial no Detran, para início do processo de formação, ele terá o direito de acompanhar digitalmente a situação de todas as etapas, por meio dos canais disponibilizados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Você vai acompanhar todas as etapas do teu processo de habilitação. Alguns Detrans, isso depende de cada Detran, né? Coloca no site lá, você pode ver o teu Renache, pode confirmar datas, renovação, um monte de coisa. Na carteira digital de trânsito também, mas agora parece que vão concentrar tudo num lugar só, ou pelo menos parece ser a ideia. Tudo bem até aí, turma? Tem dúvida? Pode perguntar, eu respondo para você, tá? Esclareço com base no que está aí na minuta. Ainda sobre como fazer a abertura do processo de habilitação, vamos lá. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto, os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados, que são os Detrans, e do Distrito Federal, garantirão o sincronismo das informações de suas bases de dados junto ao Renache, na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, o que é uma das maiores dificuldades. Nas estatísticas de trânsito, por exemplo, manter esse sincronismo significa todas as bases de dados, os Detrans devem informar a Senatran com o máximo de brevidade para que essas informações sejam disponibilizadas de forma mais completa possível e mais breve possível ao candidato. Bora ver o artigo 15, o que é que ele fala? O condutor deverá preencher os seguintes requisitos, que serão verificados ao longo do processo de formação. Vai ser verificado ao longo do processo de formação. O que você precisa para dar entrada no teu processo de habilitação da CNH sem autoescola? Eu estou indo artigo por artigo para não deixar nenhuma dúvida para você. Vem comigo, o que precisa? Bora lá. 1. Ser penalmente imputável, ou seja, ter 18 anos. Penalmente imputável significa responde criminalmente pelos seus atos também. Então, tem que ter 18. Saber ler e escrever. Possuir documento de identificação reconhecido por lei. RG, por exemplo. Estar inscrito no CPF, no Cadastro de Pessoas Físicas. Olha o parágrafo 1º. Os requisitos previstos nos incisos 1 e 4 do caput serão verificados no momento da formalização de requerimento para início do processo de formação, observado o disposto no artigo 17. No momento que tu vai apresentar o requerimento, vão verificar. Vai verificar isso depois no dia da prova, que no dia da prova tem um ditado para você escrever lá, para mostrar que você sabe ler e escrever.
tá? A gente vai chegar nessa parte. O requisito do inciso 2, saber ler e escrever, será aferido na etapa de realização dos cursos e exames teóricos. Bem no exame teórico, tem um ditado que você vai ter que escrever lá. O requisito do inciso 3, possuir documento de identificação reconhecido por lei, será verificado na etapa de realização do curso teórico. Na realização de cursos teóricos, presta atenção, na modalidade EAD do tipo assíncrono, aula gravada, não é aula transmitida ao vivo, é aula gravada, vai poder fazer o curso EAD com aula gravada. O requisito de que trata o inciso 3, possuir documento de identificação reconhecido por lei, poderá ser verificado por meio de identidade digital reconhecida pelo governo federal. Biometria. Biometria, vai fazer biometria antes das aulas, seja na aula gravada, seja na aula síncrona, que é a aula online, que está o professor lá falando e ministrando a aula para você, mostrar a documentação, mostrar a cara dela lá na aula, fazer biometria, estar presente na aula. Artigo 16. No ato do requerimento, o candidato fornecerá todas as informações solicitadas na forma definida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e escolherá a categoria pretendida. Categoria que você vai se habilitar, A ou B ou AB. Quando da escolha da categoria, o candidato manifestará se deseja a inclusão da observação de exerce atividade remunerada em a sua PPD, permissão para dirigir, seja no ciclomotor, seja na categoria A ou na categoria B, já vai poder escolher ali, quer colocar EAR para exercer atividade remunerada, sim ou não, você que escolhe. Parágrafo 2º, a categoria pretendida, incluída a observação EAR, poderá ser alterada pelo candidato até a realização dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica. Coloquei EAR, não quero mais, vai lá e altera. Mas tem que ser tem que ser antes da realização dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica. Beleza? E aqui, já nos encaminhando para o final, na hipótese do parágrafo 2º, de incluir a EAR ou de retirar essa EAR, o candidato realizará todos os cursos e exames complementares exigidos para a categoria pretendida. Satisfeitas as condições exigidas, a inscrição no processo de formação será confirmada, tornando o candidato apto a iniciar a etapa do curso teórico, conforme opções definidas na resolução. Numa autoescola, numa empresa que oferece curso teórico, estudando sozinho, estudando pelo YouTube, estudando aonde quiser estudar, mas muito cuidado, tem que ter uma sequência para você não perder conteúdo que cai na tua prova teórica. Ah, só estudei isso. Então, vai levar pau nas outras, vai pagar taxa para o Detran de novo para fazer de novo a prova. Enquanto não atingir o mínimo de 70%, 21 de 30 questões, você não passa no teórico, tá? Vamos ao parágrafo 1º. O não atendimento aos requisitos previstos no artigo 15, inciso 1 e 4, implicará o encerramento do processo de formação, sendo necessária nova abertura caso haja interesse do candidato. Então, tem que cumprir com tudo isso aí, essas etapas aí, tá? Que a gente mostrou para vocês nesse primeiro vídeo. Vem mais. O próximo é sobre o curso teórico, detalhes. Como, quando, onde eu vou fazer curso teórico? Como que eu vou fazer essa prova? Eu posso estudar sozinho? Tem detalhe aí, tá? Parágrafo 2º. Caso seja escolhida a opção de realização do curso teórico por meio do Programa de Educação para o Trânsito nas escolas, aonde que tem isso? Sei não. Vocês já viram um programa de educação para o trânsito nas escolas? É uma das maiores reclamações, não tem. Ou pode ser escola pública de trânsito, né?
de que trata o artigo 62, o requisito estabelecido no artigo 15, inciso 1, será verificado apenas na etapa de coleta dos dados biométricos. Ou seja, se você tem toda a documentação, se sabe ler e escrever, se é alfabetizado, o documento para comprovar que é você. Parágrafo 3º. Caso o requerimento para o início do processo de formação para obtenção da CNH ou da autorização para conduzir ciclomotor seja formalizado junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, então a gente está falando aqui de DETRAN, poderá ser exigida a coleta dos dados biométricos previamente ao início do curso teórico. Então, próximo vídeo do curso teórico, eu vou poder fazer em casa, eu vou poder escolher uma empresa, eu vou poder escolher uma autoescola, eu posso fazer pelo YouTube. Se eu fizer pelo YouTube, como é que eu vou fazer biometria? Se não tem como fazer biometria pelo YouTube. É isso que eu vou te responder no próximo vídeo. É a sessão 3 do curso teórico, para a gente trazer bem detalhadinho para você tirar as tuas dúvidas. Tem dúvida? Pergunta aí. Tem sugestão para melhorar essa minuta de resolução? Vai lá no site Participa Mais Brasil, faz login na tua conta do GovBR e do lado de cada balãozinho você clica e pode colocar a tua contribuição. Balãozinho com 0, ninguém contribuiu nada. Balãozinho com um monte de coisa, um monte de gente deu lá sua contribuição. É isso aí, pessoal. Tem dúvida? Surgiu dúvida aí? Isso é para abrir o processo, tá? Como abrir o processo de habilitação sem autoescola. Então, no próximo vídeo eu te trago do curso teórico. Como começar o curso teórico sem autoescola. Beleza? Meu nome é Márcia Ponte, sou instrutora de trânsito. Estou aqui para te ajudar e com certeza vou te ajudar mais ainda. Se essa minuta for aprovada como está ou com melhorias. Tem novidade aí no canal, continua comigo. Beijo grande, não perde o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Caramba, aquela instrutora, Márcia Pontes, onde é que será que tá ela? Para você não me perder nessa imensidão do YouTube. Se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber todas as notificações. Deixa o teu like maroto aí. E vamos que vamos, gente. Vamos entender essa proposta nova aí. Tá bem diferente daquilo que você imaginava. Vem novidade por aí, eu te conto no próximo vídeo. Beijo, até lá, tchau!